para dar prosseguimento ao nosso conteúdo. E mãos à obra, né, pessoal? Vamos ao edital aí. Temos aí, dentro do nosso edital, o assunto chamado sequências e progressões. Então vamos variar um pouquinho o nosso estudo. Vamos iniciar aqui um assunto chamado sequências e progressões. Beleza. O que eu tenho aí sobre sequências e progressões? Bom, sequências, ele vai estar diante de uma sequência numérica, né? Como o próprio nome diz, é uma sequência de números que vai obedecer a uma certa lógica, né? Então, algumas questões você vai identificar a lógica daquela questão. Só que tem outras que nós podemos chamar de progressões, porque são lógicas, são sequências padrões dentro da matemática, né? São duas progressões muito conhecidas aí, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Pô, professor, nunca ouvi falar disso não. Por que o senhor falou que é muito conhecida isso? Eu nunca ouvi falar isso. Já ouviu sim. Quer ver como já ouviu? A progressão aritmética é a PA. E a progressão geométrica é a PG. Ah, agora sim, né? PA e PG, todo mundo lembra, todo mundo tem um certo trauma aí desse assunto, mas é muito facinho. Nós vamos ver hoje como é que funciona. Então nós vamos estar diante do estudo aqui das progressões, porque as sequências, né, as mais comuns são as progressões aritmética e geométrica. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos estudar a PA e a PG. Então vamos começar aqui o nosso assunto. Vamos começar pela PA. O que vem a ser a progressão aritmética? Imagine uma sequência formada de n elementos tá aí. Uma sequência formada por um número n de elementos. Eu não sei quantos elementos são. Vou representar por n. Cada A desse vai indicar um termo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós vamos identificar os termos geralmente pela letra A. Pode ser outra letra? Pode. Mas geralmente é a letra A. Então isso aqui é termo, tá? Cada A desse vai ser um termo. Esse A1, ele é muito importante, ele é chamado de primeiro termo. Primeiro termo dentro de uma progressão, beleza? Esse AN, ele sempre vai ser o enésimo termo, ou enésimo termo, também conhecido como último termo, beleza? Então, dentro da PA, eu tenho dois termos, dentro de qualquer progressão, tanto PA quanto PG, eu tenho dois termos muito importantes, que é o primeiro termo e o enésimo termo. Dependendo de quantos termos eu vou ter aqui, eu vou ter n vai ser o número de termos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dizer que isso daqui seja o 20º, então eu vou ter 20 termos. Então são conceitos que eu preciso saber, né? O A1 vai ser o primeiro termo, o AN vai ser o enésimo termo. Mas professor, o que é esse monte de A aí? Vai ser sempre A? Não. Esse A é a representação dos termos de uma sequência. Vamos pegar um exemplo, então. Exemplo. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Eu tô vendo toda a sequência de números aqui, certo? Toda a sequência numérica está sendo mostrada aí. Qual é a lógica dessa sentença numérica? Olha aí, ó. 2 para 4 eu somei com 2. 4 para 6 eu somei com 2. 6 mais 2 dá 8 e 8 mais 2 dá 10. Então percebam que eu estou utilizando o mesmo número para somar para obter o próximo a partir do primeiro termo. Então a partir do primeiro termo eu fui somando com o valor até encontrar o próximo ou os próximos. Isso aqui se mantém constante o termo que está sendo somado ou
também pode estar sendo subtraído. Esse termo é chamado de razão da PA. Então, qual é o conceito de PA? A PA é uma sequência onde, a partir do primeiro, eu vou somar ou subtrair uma razão. Né? Uma razão que vai ser uma razão constante. Perceba que o 2 não muda. É mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, essa razão aqui ela é 2. Né? Uma razão 2 positiva. Porque eu estou somando sempre com 2. Então, aí a gente tem uma razão. Essa razão vai ser representada por R minúsculo. Beleza? Razão vai ser um R minúsculo. Então, esse é o conceito de PA. É uma sequência de termos, onde a partir do primeiro, eu vou sempre somar com uma razão para obter o próximo. Beleza. Como é que eu faço para obter essa razão, então? Eu posso subtrair um termo pelo seu termo anterior. 4 menos 2, aí eu tenho a nossa PA. Beleza. Sabendo aí o conceito de PA, a gente pode aprofundar um pouco esse conceito de PA. Vamos pegar a nossa apostila aí. A apostila está bem detalhada sobre os assuntos, pessoal. Está bem detalhada, está bem legal aí. Com teoria e com exercício sobre cada parte. Então, a gente tem aí a progressão aritmética, né? Entendemos o que é uma PA. Eu posso ter uma PA aí crescente e decrescente. Vamos entender como é que isso funciona. Esse exemplo que eu coloquei no quadro, a partir do primeiro termo, o que está acontecendo? Os termos estão aumentando. Então, a partir do primeiro, eles estão aumentando. Ó, o 4 é maior que 2, o 6 é maior que 4, o 8 é maior que 6, o 10 é maior que 8. Então, eu estou diante de uma PA chamada PA crescente. Pronto. Se a razão é positiva, razão maior que 0, PA crescente. Vamos pegar um outro exemplo, então? Vamos pegar outro exemplo aqui. Exemplo 2. Pode ir um pouquinho para cá. Vamos pegar um exemplo 2 aqui. 7, 4, 1, menos 2, menos 5. O que está acontecendo com essa PA? Bom, do 7 para o 4, eu estou fazendo o que, pessoal? Estou subtraindo 3. Do 4 para o 1, eu estou subtraindo 3. Do 1 para o menos 2, eu estou subtraindo 3. E do menos 2 para o menos 5, eu estou subtraindo 3. Ah, então, se essa razão é constante, eu tenho uma PA. Beleza, tenho uma PA. Essa razão aqui dessa PA será uma razão menos 3, uma razão negativa. Mas os termos estão diminuindo. Então, se a razão é negativa, significa que os termos vão diminuir e eu vou ter uma PA decrescente. Beleza, pessoal? Eu vou ter uma PA decrescente. Então, toda vez que eu tiver a razão negativa, eu estou diante de uma PA decrescente. Então, entendemos o que é uma PA crescente e o que é uma PA decrescente. O que mais eu tenho aí na nossa apostila? Depois disso, nós temos alguns conceitos de como calcular termos dentro de uma PA, certo? Então, eu vou ensinar uma regrinha bem facinho aqui para você calcular qualquer termo dentro de uma PA. Por quê? Porque essas duas PAs que eu coloquei de exemplo aqui, elas são PAs fechadas, né? São PAs chamadas de PA finita, ou seja, eu vejo o começo dela, assim como eu vejo o seu final. Eu sei onde ela acaba. Eu sei que aqui, por exemplo, eu tenho 5 termos. Eu sei que nessa outra aqui eu também tenho 5 termos. Então, é um número fechado de termos. Agora, vamos dizer que eu tenho esse terceiro exemplo aqui em cima. Exemplo 3. Esse terceiro exemplo de PA, ele vai nos trazer uma PA 5, 10, 15 e 20. 5, 10, 15 e 20. Aí a questão vem e traz bem assim, ó. Calcule o 100º termo da PA. Ou seja, calcule o A100. A100 é nome de carne, né? Acho que é. Calcule o A100. O que a gente vai fazer aí, pessoal? Se você está numa prova e você não sabe nada sobre PA, você vai no papel e vai começar a escrever, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, até chegar no 100º. Aí você vai perder um tempão da sua prova para acertar uma questão, enquanto seu candidato está fazendo pela fórmula, já resolveu 10 questões no tempo que você está resolvendo só uma.
Então aqui o detalhe é o seguinte, essa PA, ela já não é uma PA finita, né? Ela é uma PA que a gente não está enxergando o fim. A questão vai delimitar o fim. A questão vai dizer onde ela vai terminar. Então sempre o termo que a questão te pedir, a gente vai adotar como sendo o enésimo termo, o AN, ou o último termo. Então a questão pediu a 100, a gente já diz que ele é o último termo. Beleza, tranquilo até aí. Vamos ver qual é a lógica que nós vamos adotar aqui, pessoal. Sem decorar a fórmula para PA. O A100. Eu conheço quais termos? Eu conheço o A1, tá aqui, ó. Tá pegando ali assim? Tá, né? Vou ter o A1, o A2, o A3, o A4. São os termos que eu consigo ver aí. Beleza? Olha a lógica, pessoal. Acompanha o raciocínio. Para encontrar o segundo termo, eu somei com 5. Eu já sei que a minha razão é 5. Beleza. Eu sei que a razão é 5 porque daqui para cá foi 5 e essa razão se mantém constante. 5, 5. Se essa razão não se mantiver constante, eu não tenho uma PA. Eu tenho que ter uma razão constante. Beleza. Sabendo que é uma PA, então, de razão 5, o que eu vou fazer? Eu sei que para obter o segundo termo, eu somei com a razão. Para obter o terceiro termo, eu somei o primeiro com 2 razões. Para obter o quarto termo, eu somei o primeiro com 3 razões. Ah, então tem uma lógica aí, né? Então significa o quê? Que para encontrar o centésimo, eu peguei o primeiro termo e somei com quantas razões? Com 99 razões. Qual é a lógica disso aí, pessoal? Qual é a lógica disso aí? O centésimo termo é o primeiro termo mais 99 razões. Fácil, fácil. Olha aqui, ó. Esse 100, que é o número que ele te pediu, você vai pegar qualquer termo e usar de parâmetro aqui. A gente pegou o primeiro. Quanto falta para 100? Esse 1 mais quanto vai dar 100? 99. Então a gente coloca 99 na frente do R. Pronto. Esses dois números somados tem que dar esse número aqui da frente. Aí eu sei que está certo o nosso raciocínio. Então, olha aí. Para encontrar o centésimo termo, quer dizer que eu tenho que somar o A1 com 99 vezes a razão. Vamos ver se isso dá certo. O A100, ele é o primeiro termo, o A1. Quanto é o A1? Vale 5. Mais 99 vezes a razão. Quanto é a razão? Também é 5. Beleza. O A100, ele vai ser 99 vezes 5. Vamos fazer isso aí? 99 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45. Com 4, 49. 495. 5 mais 495 dá 500, né? 500. Então o centésimo termo é 500. Pronto. Encontramos o nosso centésimo termo sem ter que escrever até o centésimo termo. Então aqui, ó, essa lógica ela vai permanecer por todos os problemas de PA, né? Por todos os problemas de PA. Vamos apagar esses 2 exemplos que eu expliquei sobre crescente e decrescente. Espero que você já tenha decorado aí, né? O que é crescente, o que é decrescente. Uma PA crescente tem razão positiva, uma PA decrescente tem razão negativa. Beleza. O centésimo termo nós calculamos a partir de uma definição, né? Então esse macete, você pode calcular qualquer termo. Vamos pegar uma outra sequência aqui. Vamos pegar da apostila. Vamos pegar exemplo da apostila. Vai lá na questão de número 1. Logo após a parte introdutória de PA, de progressão aritmética, tem uma coisa aí chamada exercícios. Exercícios de PA, no caso. Calcule o termo das PAs abaixo. Calcule o termo das PAs abaixo. Calcule o termo das PAs abaixo. Letra A, 10º termo. Olha aí. A letra A da primeira questão fala para nós calcularmos o 10º termo, ou seja, o A10. E os dados que ele dá é o A1 vale 10 e a razão vale 10. Olha aí. A10, A1 e o R aí. Beleza. Se eu for montar a minha PA, eu só tenho o primeiro termo, que ele vale 10. Os outros eu não tenho. E ele quer o A10, que é o 10º termo, que vai ser, no caso, o nosso último termo aí, pessoal.
como é que eu faço para calcular esse A10? Eu vou ter que escrever de 10 em 10 até encontrar o décimo termo? Não. Eu vou usar aquela definição que eu expliquei para vocês como é que funciona. O A10, qual é o termo que ele nos deu? Ele nos deu A1, então ele vai ser o parâmetro aqui. Quanto falta para 10 aqui? Se é A1, quanto falta para 10? Falta 9. 9 vai multiplicar R. Então o A1 somado com 9 razões vai dar o valor do A10. Então tá aí. 10 é 1 mais 9. O A10 é igual a A1, 10. Quanto é que é o 9? É 9. Pergunta, né, professor? E o R? É 10. O A10 vai ser 10 mais 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90 mais 10, 100. Então, o décimo termo vale 100. Professor, isso vai dar certo mesmo? Sempre? Sempre, pessoal. Sempre vai dar certo. Você não precisa decorar a fórmula do termo geral da PA. Beleza? Mas se você quiser, se você é um aficionado por fórmulas, você pode memorizar que a fórmula aqui, ó, para calcular qualquer termo dentro da PA, a fórmula do enésimo termo, a fórmula vai ser essa daqui, ó. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá aí. Né? Qualquer termo que eu queira calcular, a fórmula é primeiro termo mais n menos 1, né? O n é o número de termos, subtrai 1, multiplica a razão. É a mesma coisa de fazer esse raciocínio aqui. Vamos fazer a letra B. Letra B de bola. É o oitavo termo, ou seja, a questão que é o A8. O A1 é 15. E a razão é menos 15. O A1 é 15 e a razão é menos 15. Como é que vai funcionar isso daí, pessoal? Eu quero o A8. Só que a única coisa que ele deu aqui na minha sequência foi o A1, que vale 15. 15, vírgula, pá, pá, pá. A razão é menos 15. Então, eu vou ter que subtrair de 15 em 15. Ele quer o oitavo termo, ou seja, o A8. Eu não vou fazer a subtração até chegar no A8. Eu vou utilizar o nosso raciocínio aqui, ó. O A8 é o que eu quero. Qual foi o que ele deu? O A1. Então, eu vou colocar em função do A1. O A8 em função do A1 é o quê? É A1 mais 7 vezes a razão. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Vou representar minúsculo para não modificar aí. Então, olha aí. 8 é 1 mais 7. O A8 é o A1 mais 7 vezes a razão. Então, o oitavo termo é o A1. Quanto vale o primeiro termo? 15. Mais 7 vezes a razão, que é menos 15. Então, o oitavo termo aí, ó, 7 vezes 15 vai dar 105. 105 mais 15 dá 100, não, 105? É, vai ficar 15. 7 vezes menos 15 dá menos 105. Beleza? Menos 105. Aí eu vou subtrair do 15, o que, que vai acontecer, pessoal? Vai voltar para o 90, né? Vai ficar menos 90. Significa dizer que o oitavo termo dessa sequência aqui vale menos 90. Beleza, pessoal? Então, deu para entender o raciocínio. Com esse raciocínio, você calcula qualquer termo que te pedirem dentro de uma PA. Então, você faz aí a letra C e a letra D e acaba essa questão. Tranquilidade aí. A número 2 você já consegue fazer. Deixa eu ver qual questão posso fazer aqui para a gente continuar. Vamos fazer... A2. Determine o termo da PA, razão. Tanã, A1 é 2 e a 3 é a terceira. Vamos fazer a terceira questão aí. A1 e A2 vocês terminam, né? E a gente vai fazer a questão de número 3 aí sobre essa parte introdutória de PA. O que fala na questão 3 aí, pessoal? Fala o seguinte, calcule a razão da PA em que o primeiro termo é 4. Primeiro termo é 4 e o décimo termo é 67.
Primeiro termo é 4, o décimo termo é 67. Calcular a razão. Calcular o R. Agora, ele deu o A10, o A1 e quer o R. Vamos montar o raciocínio aqui. Ele deu o A10 e o A1. Eu posso colocar um em função do outro. No caso, o maior em função do menor. Né? Eu posso colocar, então, aqui ó, o A10. Isso é a letra A, da 3. O A10, ele é o A1 somado com quantas razões, pessoal? Quantas razões? 9 razões. Beleza? A1 mais 9R. Então, o A10, quanto é que vale o A10, pessoal? 67, não é? 67. Quanto é que é o A1? 4. Soma com 9R. A única variável que vai sobrar aqui é R. Por que eu fiz isso? O A10, ele é 1 mais 9. Então, olha aí. Passo o 4 subtraindo. Vai ficar 67 menos 4 igual a 9R. 67 menos 4 dá 63, igual a 9R. Passo esse 9 dividindo 63, 63 dividido por 9. 63 dividido por 9 é igual a 7, né? Se não me falha a memória, é 7. Então, a razão dessa PA é 7. Está feita a letra A. Vamos fazer as outras aí? Vamos continuar a questão aqui no começo do quadro, então. Vamos fazer a letra B dessa terceira aí. Só para a gente ficar fera nisso aí. A terceira fala o seguinte, pessoal. Ele quer o A20, ou seja, o 20º termo, sabendo que o A1 é 3 e a razão é 5. A gente já está fera nisso aí, né, pessoal? Olha aí. Vamos colocar o A20 em função do A1. Queria maior. O A20 é o A1 somado com quantas razões? 19, não é verdade? 19 por quê, pessoal? Porque ó, o 20 ele é 1 mais 19. Então, só faço substituir aí. O A20 é o que eu quero descobrir. O A1 é 3, mais 19 vezes a razão é 5. 19 vezes 5 dá 95. 3 mais 95, 98. Então, o 20º termo dessa sequência é 98. Beleza. O que é importante a gente fazer nessa B é a continuação dela, né? Porque o comecinho a gente já sabe como é que faz. Vamos fazer a continuação dela aqui. Vou apagar o que eu falei sobre o PA aqui no começo da aula. Na sequência, ele pede o sexagésimo. Não sei, tá meio borrado aqui, eu não sei se é 60 ou se é 600. Né? Deve ser numeral. Deve ser número ordinal. Então, olha aí. Ele quer o 60º número natural ímpar. Ou 60º ímpar natural. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso escrever essa sequência. Não está escrito letra C aí, pessoal. Mas vocês coloquem, tá? Letra C. Antes do 60º ímpar natural. Olha aí. Qual é o primeiro ímpar natural? É o 1. O que são os números naturais, pessoal? Números inteiros e positivos. Qual vai ser o segundo da sequência? 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Eu não vou escrever até o número 60, né, pessoal? O que ele quer aqui é o termo 60 dessa sequência. Ele quer o A60. O que está acontecendo nessa sequência? A sequência de números ímpares vai ser uma PA, porque aqui ó, vai de 2 em 2. Soma com 2, soma com 2, soma com 2. Então a razão dessa PA é 2. É uma PA o quê, pessoal? Uma PA crescente. Ela está aumentando. Se eu quero o termo 60, eu posso fazer em função de qualquer um desses elementos.
Vamos fazer diferente. A gente está fazendo só em função do A1. Vamos pegar aqui esse termo. Que termo é esse? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto termo. Beleza, esse é o quinto termo. Vamos fazer diferente então aqui, pessoal. O A60 eu vou colocar em função do quinto termo. O A60 é o quinto termo, mais quantos R? Mais 55R. Então, ó, por que isso, pessoal? Porque 5 mais 55 dá 60. Pronto. 5 mais 55 dá 60. Então é isso aí que você tem que levar para a sua prova. Eu não preciso colocar apenas, eu não tenho que apenas colocar em função do primeiro termo. Eu posso colocar qualquer termo em função de qualquer outro termo. Então o 60, ele é o primeiro ele é o termo 5, desculpe, mais 55 R's. Basta que a soma desses dois coeficientes aqui, né, desse índice com esse coeficiente, seja igual a desse índice do começo aqui, é esse 60. Beleza, pessoal? É isso aí. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. O termo 60 é o que eu quero. Qual é o quinto termo? Bom, o quinto termo é 9. 9 mais 55 vezes a razão é 2. Então o 60º termo aí vai ser o quê? O 55 vezes 2 dá 110. 110 mais 9, 119. Acabou. O termo de número 60 da sequência de números ímpares naturais é o termo 119. Tranquilo, pessoal? Beleza. Deu para a gente fechar aí essa primeira parte de PA. Vamos continuar com o raciocínio aí para PA. Aí vocês terminem essa questão, façam a continuação. Na continuação ele pede o 50º termo. Aí você chama esse 50º número natural par, você chama de letra D. Beleza? Vamos continuar na nossa batalha aqui, pessoal. Já fomos para a letra C. Acabamos essa parte. Tem uma parte aí que fala sobre soma dos termos de uma PA. Soma dos termos de uma PA. Beleza. Existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula para nós calcularmos qualquer termo da PA. Essa fórmula eu coloquei anteriormente. Essa fórmula é chamada de termo geral da PA. Eu posso utilizar essa fórmula ou eu posso utilizar o raciocínio que eu ensinei para vocês, que é mais rápido, né? N menos 1 vezes a razão. Já pegando para cá? Beleza, você pode utilizar essa fórmula também, você escolhe. Só que aqui eu tenho uma outra coisa chamada de soma dos termos. A partir do momento que eu sei quantos termos tem a minha PA, eu posso querer somar os termos. Então, a soma dos N primeiros termos da PA. A soma dos N primeiros termos da PA. Com essa fórmula, eu vou poder calcular a soma de qualquer número de termos que eu conheça dentro de uma PA. É o primeiro mais o último, multiplica pela razão e divide por 2. Opa, multiplica pelo número de termos, desculpe, e divide por 2. Está aí. Essa é a fórmula da soma dos termos da PA. Como é que você vai decorar essas duas fórmulas, pessoal? Se você quiser decorar essas duas fórmulas, você pode utilizar uma historinha aí que uma vez um colega meu me contou. Ele falou que tinham duas concurseiras na parada. Duas concurseiras na parada de ônibus, esperando o ônibus. Aí, estava chovendo, né? Sabe como é que é? A pessoa quando está estudando ainda, é concurseira aí, tá aperreado, tem que andar de ônibus mesmo, no meio da chuva. E elas duas estavam na parada esperando o ônibus. Aí, uma olhou para a outra e falou bem assim, ó, ainda não arranjei um namorado rico, né, que era para resolver os problemas dela. Ainda não arranjei um namorado rico. Aí a outra trouxe a solução para ela, ó, sem namorado, arranje um, mas arranje um namorado novo e divida para 2.
Então esse é o papo que você tem que decorar aí das duas, né? As duas conversando, uma chegou para outra, ainda não arranjei um namorado rico. Aí a outra respondeu, sem namorado? Ainda não, opa, volta. Ainda não arranjei um namorado rico. Aí a outra falou, sem namorado, arranje um, mas arranje um namorado novo e divida para duas. Essa foi a solução que ela arranjou aí. Você pode decorar com essas duas fórmulas, com essas duas frases, você pode decorar as duas fórmulas. Beleza? Então, passando essa brincadeirinha aí para a gente decorar as fórmulas, sabendo disso, eu posso calcular a soma dos termos. Então, olha aqui. Vamos pegar o exercício. Logo depois de soma do termo, tem uma coisinha chamada aí... Tem exercícios também. Depois da soma dos termos, tem exercício aí. Número 1. Vou fazer só essa para a gente fechar essa parte de soma dos termos. Essa primeira questão, na parte de soma dos termos, fala: calcule a soma dos 30 primeiros termos. Então, a soma dos 30 primeiros termos. Soma dos 30. De uma PA, que é 4, 9, 14, 19, pontinho, pontinho, pontinho. Ele quer a soma dos 30. Como é que eu vou fazer a soma dos 30 termos, pessoal? Soma dos 30 primeiros termos. Se eu não conheço o termo de número 30. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu calculo esse termo de número 30. Posso utilizar a fórmula? Posso. Vamos fazer pela fórmula para você aprender também como é que faz pela fórmula. Para calcular aqui pela fórmula, eu quero o termo 30. Beleza. O termo 30, o A30, ele é o A1, mais N menos 1, ou seja, 30. São 30 termos na minha PA. 30 menos 1, no lugar do N eu vou colocar 30. Né? Esse N se repete tanto aqui quanto aqui. N menos 1 vezes a razão. Quanto é a razão? Vamos lá. 4 para 9, somou 5. 9 para 14, somou 5. É uma razão constante que vale 5. Então, uma PA aí crescente de razão 5. Sabemos que a razão é 5, coloca aqui, ó, vezes 5. Então, esse A30, ele é o primeiro termo. Quanto é que vale o primeiro termo lá da PA? Vale 4. 4 mais 29 vezes 5. 4 mais 29 vezes 5, pessoal. 29 vezes 5 dá 100 e... Opa, falhou a cabeça aqui. 29 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. Com 4, 145. 145 mais 4, 149. Esse é o termo 30. Só que a questão não pediu o termo 30. Dessa vez ela pediu a soma dos 30 primeiros termos. Então aqui, ó, eu já passo para essa outra fórmula para calcular a soma dos termos. Como é que eu utilizo essa fórmula? A soma dos 30 termos é o primeiro termo, 4. Mais o último termo, quanto é que é o último termo, pessoal? O último termo a gente acabou de calcular. É o A30, é 149. Multiplica pelo número de termos, que é 30, e divide tudo por 2. Se esse número aqui for par, divisível por 2, a gente já cancela. 30 por 2 dá 15. Então, olha aí. 149 mais 4 dá 153 vezes 15. A soma dos 30 primeiros termos dessa PA aí vai ser 153 vezes 15. Vou fazer aqui na calculation. 153 vezes 15. 2.295. Pronto. Essa é a soma dos 30 primeiros termos. Então, a soma dos termos é só aplicação de fórmula. Beleza? Aplicou a fórmula, você está por dentro. A gente vai ver uma propriedade daqui a pouco, como que a gente pode estar substituindo esses dois valores aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma parte da fórmula que pode mudar. Beleza? Em vez de somar o primeiro com o último, eu posso somar termos equidistantes e a gente vai aprender como é que faz isso daí. Beleza, pessoal? Vamos continuar na nossa batalha aqui sobre PA. PA e PG. Tá com frio não, bicho? Cara. Só um pouquinho, hein? Aumentar ou então desligar um pouquinho.
Depois dessa parte aí, a gente tem uma interpolação aritmética. O que é interpolar? Interpolar é colocar termos entre, né? Então aí quando ele fala em interpolação aritmética, é colocar termos dentro de uma progressão aritmética. Então vamos logo partir direto para o exercício que eu vou ensinar para você como é que faz isso, tá? Direto no exercício aí. Primeiro exercício que fala sobre interpolação aritmética. Só tem um exercício aí falando sobre isso, a gente vai fazer agora. Interpolar ou inserir, letra A, 6 meios aritméticos entre 4 e 67. Olha aí, ó. Entre 4 e 67 eu vou ter que colocar 6 termos entre eles. É isso que significa interpolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 4 e 67. É só isso que ele deu no enunciado. Na letra A, interpolar ou inserir 6 meios aritméticos entre 4 e 67. Eu não sei nada sobre essa PA. Sei sim, eu sei muita coisa. Olha aqui o que eu sei. Ó. O A1 vale 4 e o AN vale 67. Nessa fórmula, nessa questão de interpolação aritmética, eu preciso necessariamente saber a fórmula. Né? Eu preciso, porque eu não sei muita coisa. Eu sei apenas o 4 e o 67. Né? Vão servir aqui para o que eu quero, mas eu preciso saber a fórmula. Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber que a n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, olha aí. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Quanto é que é o AN? O AN é 67. Quanto é que é o A1? É 4. Quanto é que é o N? Pô, não sei quanto é o N. Sabe sim. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tinha 2 e coloquei 6 entre eles. Então eu tenho 8 termos. Então esse N vai valer 8. Então é aqui que está a chave da resolução do problema. 8 menos 1 vezes a razão. Pronto. A única variável que vai sobrar aqui é a minha razão. E eu vou descobrir quanto é que vale essa razão. 67 é igual a 4. 8 menos 1 é 7. 7 vezes R, mais 7R. Passa esse 4 subtraindo. 67 menos 4 igual a 7R. 67 menos 4 é quanto? 63. A gente fez ainda agora essa continha. A razão vai ser 66 dividido por 7, que é 9. Beleza, se a razão é 9, olha aí, ó. 4 mais 9, 13, mais 9, 22, mais 9, 31, mais 9, 40, parece telecena aqui, mais 9, 49, mais 9, 58, mais 9, 67. Pronto, inseri, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos entre 4 e 67. Então só precisei descobrir quanto era a razão. Descoberto o valor da razão, eu consegui resolver a minha questão. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui para a gente fazer a letra B. Beleza? B de beleza. Letra B, pessoal. Letra B, letra B, letra B. Olha aí. Letra B. Inserir 5 meios aritméticos entre 1 e 2. Eita caramba, entre 1 e 2? Como assim? Eu vou ter números quebrados? Vou. Isso mesmo, você acertou. Vão ter números quebrados aqui. Vamos quebrar essa banca aí. Ó, eu tenho o A1 e eu tenho o AN. Vai ser o meu último termo aqui, vai ser 2. Como eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 termos, e já tenho 2, esse AN vai ser o meu A7, eu posso dizer assim. Então vamos lá, vamos pegar a partir da fórmula. Vou repetir a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui tem que ser igual ao Pai Nosso, tem que estar na sua cabeça. AN, deixa eu ver onde eu coloquei outro pincel. Aqui. O AN, que é o último termo, pessoal. Como é que eu calculo ele? É 2, já está lá. Quanto é que é o A1? É 1, já está lá também. Mais N. Quantos termos eu tenho? 7. Se eu tinha 2, vou colocar 5 entre eles, vou ficar com 7. 7 menos 1 vezes a razão. 2 é igual a 1
7 menos 1, 6, mais 6 vezes a razão. Passo 1 subtraindo. 2 menos 1 igual a 6R. 1 é igual a 6R. R é igual a 1/6. A razão é 1/6. Aí matou, né? Porque eu vou ter que somar com fração. E o aluno adora fração, né? Todo mundo estudante aí adora fração. Então nós vamos fazer as operações com a fração aqui, para nós colocarmos todos os valores na nossa PA. Então o primeiro valor que eu tenho é 1. Eu vou ter que somar com a razão, que é 1/6, para encontrar o próximo. Como é que eu faço essa soma aqui, pessoal? Vamos lá, você já está fera aqui? 6 vezes 1 soma com outro 1, né? 6 vezes 1 soma com outro 1. Quanto é que dá isso? 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7, repete o 6 de baixo. 7 sobre 6 é o primeiro valor. Eu vou colocar logo assim, ó. 7 sobre 6. Beleza. 7 sobre 6 é o segundo valor. Aí eu vou pegar esse 7 sobre 6 e somar com a razão. 7 sobre 6, eu vou somar com a razão. Agora ficou fácil. Por quê? Porque a base é igual. O denominador é o mesmo. Repete o denominador, soma só o numerador. 7 mais 1, 8. Então o que vai para lá? 8 sobre 6. Coloca 8 sobre 6 lá em cima. 8 sobre 6. Aí, ó. 8 sobre 6, soma com 1/6. 9 sobre 6. 9 sobre 6. Soma com 1/6. 10 sobre 6. Soma com 1/6. 11 sobre 6. Soma com 1/6. 12 sobre 6, que 12 dividido por 6 é 2. Já está aqui o 2. Entendido, pessoal? Isso aí é que é a interpolação aritmética, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Vamos prosseguir aqui, então, com as nossas questões. Para finalizar a PA aí, nós vamos ver algumas propriedades, né? Ou as principais aí. Propriedades da PA. Propriedade da PA. Então, continuando aí na sua apostila, propriedade da PA, a primeira propriedade que aparece é a propriedade de número ímpar, uma PA de número ímpar. O que vai acontecer na PA de número ímpar, pessoal? Vamos pegar aqui o exemplo que tem aí na sua apostila. Tá meio confuso aí na apostila, mas eu vou ensinar para vocês como é que funciona a propriedade. Ó, se eu tenho uma PA de número ímpar, eu tenho uma propriedade chamada de média aritmética. Vou organizar por nome aí que não está na sua apostila ainda. Média aritmética. Média aritmética é o que, pessoal? O que é a média aritmética? A média aritmética é quando eu tenho uma PA com N ímpar. O que é N? N é o número de termos. Então, o número ímpar de termo. Significa que eu sempre vou ter um termo central. Dá uma olhada bem aqui nesse exemplo. Bem aqui nesse exemplo. Ali, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza? Eu tenho aqui o primeiro e o último. São os termos extremos. Eles são chamados de termos equidistantes. Por quê? Porque a distância deles para os extremos é a mesma. Ou seja, não tem distância. Eles já são os próprios extremos. Então, eles são chamados de termos equidistantes. Então, o 4 e o 8 são equidistantes. E acaba que sobra o 6 sozinho. O 6 é um termo chamado de termo central. A propriedade da média aritmética diz o seguinte: o termo central é a média dos equidistantes. Vamos ver se isso dá certo? Vamos lá. O termo central é a média dos equidistantes. Olha aí, ó. O
que é média, pessoal? Eu somar dois valores e dividir por 2, né? A média aqui, ó, 2 mais 10, 12. Divide por 2, 6. Então dá certo. 2 mais 10, 12. Divide por 2, para tirar a média, né? É 6. Então 2 mais 10 sobre 2 dá 6, que é justamente o termo do meio. 4 mais 8. 4 mais 8 divide por 2, também dá 6. Então é isso aí, ó. O termo do meio, o termo central, é a média dos equidistantes. Lembra da nossa fórmula lá da soma dos termos que eu mostrei para vocês? A fórmula da soma dos termos é A1 mais AN vezes N sobre 2. Não é o primeiro termo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Não é o primeiro termo dividido por 2? Primeiro termo mais o último dividido por 2, o que significa isso? Primeiro termo mais o último dividido por 2 é o termo do meio, né? É a soma dos equidistantes, o primeiro mais o último dividido por 2. Então, na fórmula, eu posso colocar aqui o termo central, o A central, e multiplicar por N. E digo mais, eu posso substituir na fórmula, dentro do parêntese, qualquer valor equidistante. Qualquer valor equidistante. Pode ser, aqui nesse caso, o A2 e o A5. Então, a soma dos equidistantes pode vir aqui dentro. Soma de dois termos equidistantes. Nós vamos já fazer o exercício e vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Multiplica N e divide por 2. Ou então, substitui tudo pelo termo central. Beleza? Essa é a média aritmética, pessoal. A média aritmética funciona dessa maneira. A segunda propriedade é aquela que vai somar o índice com o valor que multiplica a razão. Ou seja, a gente já viu como é que funciona a segunda propriedade, né? Eu acabei explicando antes aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Beleza? Vamos voltar aqui para o começo? Tem mais espaço. Quanto tempo nós temos aí? Beleza. Número 1. Depois das propriedades, creio eu que tem alguns exercícios aí, vamos ver aqui. Depois das propriedades tem a questão de número 4. Vamos lá? Fazer a questão de número 4, hein? Questão de número 4, na parte que fala sobre propriedades, né? Depois de propriedades, tem outra bateria de exercícios, aí nós vamos na questão número 4. Questão número 4 daí diz o seguinte: encontre o valor de x para que a sequência seja uma progressão aritmética. Encontre o valor de x para que a sequência seja uma progressão aritmética. Então, olha aí. 2x, x mais 1 e 3x. 2x, x mais 1 e 3x. Nós temos aí uma PA de 3 termos. Uma PA de número ímpar de termos, né? O que vai significar isso aí? Que eu vou ter um termo central. Pela propriedade do termo central, eu sei o quê? O termo do meio. Vamos chamar ele de AM, termo central, AM, termo do meio. Ele vai ser o primeiro mais o último sobre 2. Isso aqui é a propriedade da média aritmética, traduzida de forma literal. O termo do meio é x mais 1. X mais 1. O primeiro termo é 2x. O último termo é 3x. Tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Coloco aqui 1 embaixo, que é o Espírito Santo, né? Ninguém sabe que... todo mundo sabe que ele existe, mas ele não está aparecendo. A gente só coloca lá o Espírito Santo. Multiplica meio pelos extremos. Olha o que vai acontecer. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Repete todo o resto aqui. No caso, 2x mais 3x já dá 5x, eu coloco direto. Tranquilo? Inverto tudo de posição, para deixar na ordem direta aqui, aí eu não preciso trocar o sinal. Passo 2 subtraindo, 5x menos 2x, tudo isso igual a 2. 5x menos 2x,
3x igual a 2, x igual 2 terços. X é igual a 2 terços. Beleza, pessoal? Então dá uma olhada aí. O x é 2 terços. Só que ele pede só o valor de x nessa questão, não é? Questão número 4. Encontre o valor de x para que seja uma progressão aritmética. Então, para ser uma progressão aritmética, o termo do meio tem que ser a média aritmética dos termos equidistantes. Nesse caso, termos extremos, que é o A1, né? Que são o A1 e o AN. Deixa eu só ver se está tudo correto aqui. 2x mais 3x, x mais 1 mais 2, vai dar 3, né? De onde saiu esse 5? 2x mais 3x, é isso mesmo. 2 terços, pessoal. Beleza? Vamos passar para a próxima questão aqui. Porque eu estou sem o gabarito aqui no momento, aí eu tenho que ter bem atenção. Podemos fazer a questão de número 1. Questão de número 1 que está aí. Numa PA, dentro de propriedades ainda, tá? Numa PA, tem-se que A1 mais A9 é igual a 100. Qual é o valor de A3 mais A7? A1 mais A9 igual a 100. Qual é o valor de A3 mais A7? Vamos lá? O que isso tem a ver com o nosso assunto, pessoal? O que será que isso tem a ver com o nosso assunto? O último termo que nós vemos aqui é o 9. Né? Eu tenho o primeiro termo que é o A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Então, olha aí. O primeiro termo mais o último dá 100. Mas o que a gente viu agora? Que a soma vai ter que dar a mesma, né? Se a média dá a mesma quando dividir por 2, então a soma em cima dá a mesma também. Então significa que o A2 somado com o A8 vai dar 100 também. Significa dizer que o A3 somado com o A7 vai dar 100 também. Olha aqui, ó. A3 mais A7, quanto é que é? É 100. Acabou. Morreu. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Vamos continuar. Depois da primeira questão, o que nós podemos fazer mais aí? Depois dessa primeira bateria de questões de PA, nós temos aí uma parte chamada exercícios de fixação. Aí tem tudo sobre PA, né? Várias questões de várias maneiras. Vou escolher uma dessas questões aí de fixação sobre PA para a gente fazer agora. Um problema, vamos ver um problema. Vamos encontrar a solução para um desses problemas. Número 11. Número 11 para fechar nossa aula aí, pessoal. Vou fazer a leitura rapidamente aqui para vocês. Já já a câmera volta. Duas pequenas fábricas de calçado A e B têm fabricado, respectivamente, 3.000 e 1.100 pares de sapatos por mês. Então aqui, ó, fábrica A e a fábrica B. Elas fabricam sempre 3.000 e 1.100. 3.000 e 1.100 sapatos por mês. Se a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção de 290 pares mensais, então a fábrica B se a partir de janeiro a fábrica A aumenta, não, se a partir de janeiro a fábrica B aumentar sucessivamente a produção de 290 pares mensais,
Tem alguma coisa errada nessa questão aqui. Eu vou já ajeitar quando eu colocar a apostila aqui no link para vocês. A apostila vai estar corrigida, tá? Mas mudando um pouquinho aqui, ó, se a partir de janeiro a fábrica B aumentar sucessivamente a produção de 290 pares mensais, a partir de que mês a produção de B superará a produção de A? Então é isso. A A e a B têm esses valores aí. A A fabrica 3.000 por mês, a B fabrica 1.100. Só que a partir do primeiro mês, a partir de janeiro, ela vai aumentar 290 pares por mês a mais. Então a gente vai estar diante de uma PA, né? PA de razão 290. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. 1.100 mais 290, nós vamos ter 1.390. Aí vai somar de novo. Mais 290. E assim eu vou obtendo uma PA. Até chegar no mês que vai superar esse valor aqui. E esse valor tem que ser maior que 3.000. Né? Tem que ser maior que 3.000. Como é que a gente vai fazer isso daí, então, pessoal? Vamos lá. O AN, ele vai ter que ser maior que 3.000. Então, é isso que nós vamos fazer. Maior que 3.000. A partir disso, nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Por quê? Porque o último termo tem que ser maior que 3.000, porque ele tem que superar a produção da fábrica A. Eu sei que a fórmula do AN é qual? AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que eu não sei o número N. Então, eu preciso utilizar a fórmula do AN. Olha aí. Qual é a fórmula do AN? AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aí tem que ser maior que 3.000. Isso aí tem que ser maior que 3.000. Vamos ver se eu tenho os valores? Tenho. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 1.100. Qual é o número de termos? Não sei. N menos 1. Qual é a razão? A razão é 290. É o quanto está aumentando por mês. Né? Então, vou multiplicar aqui por 290. Tudo isso tem que ser maior que 3.000. Então, percebam que dentro do assunto de PA, eu vou utilizar um conceito que a gente aprendeu lá na primeira aula, né? Que é inequação do primeiro grau. Aí eu posso terminar tranquilamente a minha questão. 1.100 eu vou repetir. 290 vezes N? 290N. 290 vezes 1? Menos 290. Tudo isso maior que 3.000. Beleza. Posso passar esses valores para o outro lado. Deixar o 290 sozinho aqui, com N. Né? Tudo que for letra eu deixo de um lado, tudo que não for eu vou passar para o segundo membro. 3.000 já está lá, beleza. 1.100 passa para o segundo membro, passa com o sinal trocado. E o 290 também passa para o outro lado com o sinal trocado. Vamos fazer essa continha aí? 3.000 menos 1.100 mais 290. Vou fazer logo aqui para a gente economizar tempo. Deixa eu zerar essa calculadora aqui. 3.000 menos 1.100 mais 290. Isso dá 2.190. Então, 290N maior que 2.190. Continuar aqui em cima. N tem que ser maior que 2.190 dividido por 290. 7,55 e quebradinhos. 7,55 aproximado. Beleza, 7,55. Só que a gente não pode esquecer o quê? N, dentro da PA, ele vai indicar números inteiros. Porque eu não posso ter 7 termos e meio. Eu não posso ter 7,55 termos. Como N tem que ser maior que 7,5, qual é o próximo número inteiro depois do 7,5? É 8. Né? Será o 8. Então, N tem que ser igual a 8. Beleza. Se vocês estão bons de memória aí, nas primeiras aulas, quando nós estávamos resolvendo função afim, tinha uma questão bem parecida com essa, e nós resolvemos por função afim. Então, a mesma questão nós estamos resolvendo por PA agora, e estamos chegando no resultado. Aí, o que a gente pode lembrar dessa questão? Como começou em janeiro, janeiro soma 8 meses, né? Janeiro mais 8 meses, a gente chega em que mês? No mês 9. Qual é o mês 9? Vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Mês 9 é setembro. Então, vocês lembraram dessa questão aí, né? Uma questão bem parecida, só que lá a gente resolveu por função afim. Aqui nós resolvemos com o conceito de PA. PA nada mais é